sobre a transferência internacional de dados, né? Eu quero confirmar com você e fazer uma pergunta. A União Europeia parece que reconheceu o Brasil como um país que trata bem os dados pessoais, né? E aí, a NPD ainda não lançou aquela lista lá que ela fala para reconhecer quais os países que são confiáveis, vamos dizer assim. Como que fica o fato de a União Europeia ter reconhecido o Brasil e reconheceu mesmo, né? Eu quero confirmar com você. Como que a gente fica aqui nessa situação? Então eu até vou me ajeitar um pouco mais, porque depois que eu explicar, eu vou pedir para as gurias fazerem um corte dessa etapa aqui da conversa, porque eu amo esse tema. E claro, né, pessoal, eu sei que a webinar é até às 11 horas, vou entender quem sair da sala, agradeço a presença, mas vai me exigir aqui responder a Bel pelo menos mais uns minutinhos, tá? Então, a transferência internacional de dados. Primeiro ponto, a União Europeia ainda não reconheceu o Brasil como um país que está no mesmo nível de adequação que a União Europeia. O que aconteceu é que saiu um rascunho, né, que a gente diz ali, teve um draft de uma decisão de adequação. O que a União Europeia tem estabelecido? Através de uma decisão de adequação, ela reconhece e tem uma lista de países no mesmo nível adequado de privacidade de dados que o Espaço Econômico Europeu. Com isso, a transferência internacional de dados que estão ali na União Europeia, no Espaço Econômico Europeu para outros países, se esses países estiverem na lista, a empresa não precisa buscar por outra salvaguarda ou por uma outra medida para regulamentar essa transferência internacional de dados. Por quê? Porque a própria Comissão Europeia reconhece aquele país no mesmo nível de adequação. Então, facilita muito esse processo. É como se tivesse um tratamento de dados entre os Estados-membros ali da União Europeia, né? Mesmo sendo para um país que está fora do espaço econômico europeu. Com isso, o que aconteceu com o Brasil? Houve, então, por meio de uma decisão de adequação, um rascunho. Então, houve ali o quê? Uma esperança, uma expectativa que isso realmente seja consolidado e que o Brasil, assim, a gente pensa que em breve, né, porque foi um sinal muito bacana, um sinal muito positivo ter esse rascunho numa decisão de adequação, que o Brasil esteja dentro dessa lista também, em breve, mas ainda não está. E aí, o que vai acontecer? Não há uma reciprocidade, né, no sentido de que, então, significa que o próprio Brasil, a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, vai considerar também todos os países do Espaço Econômico Europeu no mesmo nível de adequação de privacidade e proteção de dados que o Brasil? Não necessariamente. Então, porque não tem essa reciprocidade, mas o inverso vai acontecer. Então, empresas que estão no Espaço Econômico Europeu que querem fazer a transferência internacional de dados para o Brasil, então essa transferência vai ser de uma forma mais livre, por conta de uma decisão de adequação. Mas que houve só o rascunho por enquanto, tá? Bel, que eu considero um avanço gigantesco e que já traz um holofote para o Brasil com maturidade de privacidade, assim, em relação até a outros países que talvez a Comissão Europeia nem tenha considerado fazer ali um rascunho. Né? Então, isso é um ponto muito bacana. E a outra questão em relação à transferência internacional de dados, e aí agora a gente volta para a LGPD, porque a gente estava falando de DPR até agora, né? Quando a gente fala, porque era a Comissão Europeia por meio de uma decisão de adequação reconhecendo o Brasil. Agora a gente vai falar de LGPD em relação à transferência internacional de dados. Quando a gente traz numa visão de que a transferência internacional de dados ela já acontece, a gente precisa saber que a proteção dos dados ela precisa permanecer. E quais são as alternativas que nós temos aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós não temos ainda a lista de países determinadas pela NPD, mas nós temos as salvaguardas apropriadas para justificar essa transferência internacional de dados. Que salvaguardas são essas? Hoje a gente tem a norma corporativa global e as cláusulas padrão contratuais. E aí tem cláusulas que são específicas, enfim, tem um desdobramento e já tem orientações da Agência Nacional de Proteção de Dados. Inclusive tem o link já para a gente ter acesso aos conteúdos dessas cláusulas padrão. O problema, e ainda tem bases legais que justificam o tratamento dos dados. O problema é qual é a justificativa? Qual o formato que melhor vai atender a transferência que eu preciso fazer? Então, primeiro lugar, a empresa precisa entender se essa transferência internacional de dados ela vai acontecer num âmbito entre as próprias empresas, na relação das empresas, ou seja, empresas do mesmo grupo, uma relação entre matriz e filiais, algo que a gente pode apelidar de transferência in company. É um tratamento de dados
internacional, transfronteiriço? Mas é para empresa do mesmo grupo, uma relação entre matrizes e filiais, empresas que têm ali uma relação que estão dentro do mesmo ecossistema de empresas. E aí, nesse sentido, o que se busca é uma norma corporativa global, que na União Europeia é chamada de regra corporativa vinculante. É uma documentação que tem template, mas que a empresa organiza ali como que vai fazer essa transferência internacional de dados para esse país, enfim, as práticas de proteção de dados, e pede uma autorização para a ANPD. E aí depois ela tem que seguir à risca aquela conformidade que ela documentou. Né? Então, esse é um ponto. Mas também, se for uma relação de controladoria conjunta, de uma relação entre controlador e operador, ou seja, o prestador de serviços ele está fora do Brasil, o fornecedor está fora do Brasil, aí se busca por uma cláusula contratual padrão. E a Agência Nacional de Proteção de Dados já publicou os conteúdos dessas cláusulas. O que a empresa vai fazer? Ela vai se servir dessas cláusulas, né? Tendo ali a visão de como vai acontecer a transferência internacional de dados, ela vai buscar lá nesse registro da ANPD a cláusula padrão conteúdo e vai colocar nos seus acordos e vai seguir com essa transferência, sem a necessidade de pedir uma autorização, como é a questão da norma corporativa global. E claro que tem a questão de cláusulas específicas, que daí se tem uma solicitação, muitas vezes por uma questão específica mesmo de transferência internacional de dados, que precisa de uma aprovação da NPD, mas acaba sendo uma questão até uma exceção. E ainda, eu costumo dizer, bases legais que justificam o tratamento de dados, a gente encontra em 3 momentos no texto da LGPD. No artigo 7º, destinado ao tratamento de dados pessoais, no artigo 11, que é de dados pessoais sensíveis, e a partir do 33, quando regulamenta a transferência internacional de dados. E ali vocês vão perceber que tem bases legais que vão justificar o tratamento dos dados. Aqui no Brasil, a gente não tem uma ordem necessária. Primeiro a gente tem que buscar por uma decisão de adequação, depois a gente tem que buscar ou por uma salvaguarda, norma corporativa global ou cláusula padrão, e depois a gente vai pensar numa situação como se chama na União Europeia de derrogações, em relação a essas bases legais que vão justificar essa transferência. Na verdade, não. Observando ali o processo que se faz, né, o tipo de dado que é tratado, toda a totalidade, integralidade do caminho que a informação vai percorrer, do que se deseja fazer com dado pessoal a nível internacional e o país de destino, precisamos, então, avaliar lá no artigo 33 o que melhor vai justificar a transferência. Se vai ser a norma corporativa global, se vai ser uma cláusula padrão contratual, uma cláusula específica, ou até mesmo uma base legal que enquadra. E aí, por enquanto, nós não temos mesmo essa lista, né, elaborada pela NPD, porém isso não é motivo de desculpa para não adequar esses processos, porque nós temos então todos esses outros que se chamam mecanismos de conformidade, né? E no GDPR, Bel, nós temos uma questão relacionada à ordem de como uma empresa deve buscar por essa adequação. Então, primeiro, tem que olhar se o país está na lista da decisão de adequação. Se não estiver, tem que avaliar se é uma salvaguarda de regras corporativas vinculantes ou se vai ser uma cláusula contratual padrão, né? E depois tem o que se chama de derrogações. Então, na União Europeia existe esse fluxo a ser seguido. No Brasil, nós temos que identificar o processo que melhor atende e deixa seguro o cenário. Porque aí a gente não fica com aquela desculpa, mas a Agência Nacional de Proteção de Dados não tem ainda uma lista de países. Mas a NPD ainda não trouxe, que antes, né, não tinha trazido, e a transferência já estava acontecendo, o que seriam as cláusulas padrão, o conteúdo das cláusulas. Né? Não, por quê? Porque a gente tinha ali as bases legais também para justificar o tratamento dos dados. Então já podia ter esse compliance em relação a essa transferência. Então, essa basicamente é assim a regra, mas foi muito bom aquele draft, aquele sinal, porque significa que o Brasil ele está
mais Foi maduro. enxergado, né? Foi considerado, foi Isso, considerado. E economicamente, se isso se consolidar, vai ser muito positivo para as empresas que têm operações com a Europa, né? Então, sim, com certeza. isso é muito importante. Na União Europeia existe a figura do representante. Aqui no Brasil a gente ainda não tem. Talvez a gente vá ter isso na regulamentação de IA. Mas no próprio GDPR tem a figura do representante, que é quando uma empresa brasileira, não é uma empresa brasileira, né? É uma empresa que está fora da União Europeia, mas aí eu digo como um Isso, exemplo. Vamos isso. supor que eu tenha uma empresa que presta serviços recorrentes para pessoas que estão estabelecidas na União Europeia. Então, eu sou a Bruna, eu tenho um e-commerce de perfumes e eu vendo para os franceses. Então, lá na França, eu tenho que ter um representante, um escritório, uma figura do representante que vai fazer com que essas minhas operações recorrentes também estejam alinhadas com as práticas da legislação setorial daquele território, nesse meu exemplo da França, e com as práticas da União Europeia. Né? E isso, ele que vai fazer a representação, vai responder por esse compliance, vamos dizer assim. Entendi. Mas perceba, né? Essa figura do representante ela só é obrigatória quando, de verdade, o tratamento de dados ele acontece com uma recorrência mesmo. Né? O foco da empresa é tratar dados, oferecer serviços, né? Ou fornecer produtos e envolva um tratamento de dados de uma forma constante ali para algum Estado membro, né? Para pessoas que estão localizadas naquele Estado membro. Aí tem que ter esse representante. Tá certo. Tá isso ótimo, também muito tem a ver com obrigada. transferência internacional. Muito obrigada. Disponha, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço.